Então, continuando essa série de vídeos, não é, sobre a divindade, quero mostrar aqui uma escritura muito importante, muito interessante, na qual nós encontramos em Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, né? Um dos salmos mais conhecidos, aonde está escrito o seguinte, veja, né? No Salmo 23 está escrita a seguinte palavra, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora, existem Bíblias que no lugar de Senhor, pois da forma que está escrito Senhor aqui, significa que no original estava escrito Jeová. Senhor escrito com todas as letras maiúsculas. Quando você encontra na Bíblia um lugar escrito Senhor com todas as letras maiúsculas, significa que no original, ali naquele lugar estava escrito Jeová. Eles traduziram como Senhor. Então no original estava escrito Jeová é o meu pastor e nada me faltará. Por isso, quem é o bom pastor? Jeová é o nosso pastor. É Ele que cuida de nós, é Ele que nos protege, que nos dá o pão de cada dia. Agora, se Jesus Cristo não fosse esse Deus, esse verbo encarnado, conforme diz no Evangelho de João, capítulo 1, diz que Ele é o verbo, Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é a própria verdade encarnada, né? A verdade, a palavra, o próprio Deus encarnado. Se Ele não fosse, Ele nunca que poderia citar, como Ele citou no Evangelho de João, capítulo 10, né? Nós encontramos também uma escritura muito conhecida, onde Ele diz assim, no versículo 11, veja, eu sou o bom pastor, e o bom pastor é o que dá a vida pelas ovelhas, não é? Então Jesus, Ele podia dizer isso, que Ele é o bom pastor. Tanto Ele é o bom pastor que Ele dá a própria vida pelas ovelhas. Agora, quem acha que Deus ficou sentado, né, como uma primeira pessoa da Trindade, Ele ficou sentado e mandou o Filho, falou, Filho, vai lá e morre pela raça humana, esse Jeová então não seria um bom pastor. O verdadeiro bom pastor, ele vai na frente, Ele não manda ninguém, Ele vai, Ele morre, entendeu? Pelas ovelhas. Foi o que Jesus disse, o verdadeiro bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E Jesus foi esse bom pastor. Porque Ele não é a segunda pessoa da Trindade, Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é a própria divindade andando em carne humana. Porque a Bíblia diz, veja bem, São João 4, verso 24, nos mostra que, São João 4, 24, que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito. Então Deus era um Espírito. E conforme Jesus disse, quando Ele ressuscitou, vocês lembram quando Ele ressuscitou, os discípulos ficou assustados achando que Ele era um fantasma? Ele disse, vem aqui, me apalpa, me aperta, vê que eu tenho carne e tenho osso. Um espírito, um fantasma não tem carne e não tem osso. Deus em espírito, Ele não podia morrer pela sua criação. Criação essa que Ele fez sua imagem e semelhança, não é? E nós somos compostos de quê? Corpo, alma e espírito. Nós temos essa carne, que é esse corpo. Nós temos uma alma, que é justamente a personalidade de cada pessoa. E nós temos um espírito de vida dentro de todos nós. E Deus nos fez o quê? A sua imagem e semelhança. Agora, Deus era espírito. Ele não podia morrer pelo homem, derramar sangue, porque Ele não tinha corpo, não tinha sangue. Mas Ele mesmo veio, fez um corpo no ventre de Maria. E por isso, quando aquela criança nasceu, ela foi chamada de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele era o próprio Deus conosco. Aquele bom pastor, aquele pastor o qual Davi estava se referindo, era esse daqui, era Jesus, o bom pastor. Por isso que Ele dá a vida, Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por você, porque Ele é o próprio Deus. Não é? Jesus Cristo é o próprio Deus. Agora, como eu já citei antes, não é? A religião, ela insiste em dizer
que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia, dividir Deus em três e dizer para adorarmos. Os judeus, uma das maiores condenações que eles têm contra os cristãos é que nós partimos Deus. Eles dizem que nós partimos Deus em três partes. E eles dizem, você não pode partir Deus em três partes e oferecer para um judeu. Porque para um judeu Deus é só um. Correto? E o Messias seria Deus. Se você conversar com um judeu, eles vão falar para você que o Messias seria um profeta e ele seria o próprio Deus na terra. Não é? O próprio Deus andando, salvando, aquele mesmo Deus, conforme ele disse lá em Isaías. Não é? Eu criei, eu salvei, né? E Deus estranho não faz isso, né, entre vós. Então fica aí mais essa pequena palavra, mostrando que Jesus Cristo é aquele Jeová bom pastor, o qual Davi se referiu no Salmo 23. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.